Tentado achar o som da batida perfeita porque até agora o clube obviamente não se reforçou, enfrentou algumas dificuldades no meio do caminho com relação a reforços, mas tem tentado de alguma forma pensar nessa situação para esse ano. Agora, precisa antes também regularizar a situação financeira do clube, como a gente tem falado aqui ao longo da programação na Rádio Bandeirantes. Inclusive porque, neste momento, o clube tem um atraso no pagamento de salários com relação a funcionários e a comissão técnica. Isso é um problema que acontecia no Corinthians do início do ano passado até o meio. Isso depois foi se regularizando também com os dinheiros e premiações e outros valores que foram chegando, patrocínios e tudo mais. E para esse ano, o Corinthians ainda não renovou com alguns dos seus patrocinadores. Com o Posto Ali também, o Corinthians até agora não há o acordo para essa renovação. Isso pode ser preocupante para a equipe alvinegra para ter esse apoio, esse aporte financeiro ao longo da temporada. Então o Timão está com um dia de atraso de salários, ainda não deu uma previsão aos seus atletas de quando isso será resolvido, de quando vai de fato resolver esse problema. Então a gente tá aguardando essa situação, porque a equipe alvinegra tem de se regularizar, óbvio, como tem feito nos seus últimos meses. A diretoria do Corinthians, pelo menos isso é de se aplaudir, a gestão do Augusto Melo, que ela tem conseguido regularizar parte dos salários, pagou pelo menos nesse mês já os funcionários, que não são aqueles que ganham milhões de reais, que ganham salários astronômicos. São os funcionários que tiram R$1.000, R$2.000 por mês e que pelo menos estão com salários em dia. A gente já tinha falado que em alguns meses o Corinthians teve dificuldade até para regularizar o salário desses funcionários, pelo menos para esse mês conseguiu sanar esse tipo de problema. Então a gente aguarda nos próximos dias a resolução disso. O Timão que também viu o Juliano Bertolucci, empresário, um dos maiores empresários do futebol mundial, diria. Não só brasileiro, mas um cara que tem boas relações no exterior e que cobra o Corinthians na justiça com 78 milhões de reais. Sendo que no meio disso, cerca de 43 milhões só de pagamento para o Ramiro, o meio-campista que não é meu parente, não tem nada a ver comigo, mas é um atleta que o Corinthians tem alguns atrasos de pagamentos com o empresário dele. Cerca de 43 milhões de reais, que antes eram 26 milhões, que não foram pagos nas gestões anteriores. Isso acaba sobrando no meio do caminho. Fora direitos de imagem, fora pagamentos também por intermediações de contratações de outros atletas, como o próprio Jô, Douglas Santos também. Enfim, alguns dos nomes que tem pintado e o Corinthians tem tentado quitar esses valores. O clube ainda não se pronunciou e muito provavelmente vai levar isso para a justiça para resolver. Como há outros vários casos que estão na justiça. Uma boa notícia para o torcedor corintiano é que um dos casos que eram dúvidas com relação a pagamentos era o do Bozelli. E o Corinthians sanou essa dívida que tinha com o Bozelli e o empresário que intermediou a sua contratação. Mais de 4 milhões de reais já foram pagos pela atual diretoria para quitar essa dívida, para sanar esse problema na justiça. Aliás, foram nas últimas semanas o pagamento com relação ao Bozelli. Isso poderia até causar um transfer ban. O que é o transfer ban? É o Corinthians ficar impedido de registrar novos atletas na própria FIFA. Isso acabou sendo solucionado, sendo resolvido. A gente está de olho nessa situação. Então o Corinthians tem esse detalhe e muita gente vê a paz que o Corinthians tem vivido nos últimos dias e se perguntado: ô Pedro, mas tem um monte de processo correndo, tem um monte de coisa para acontecer, e o tal do impeachment? Hoje eu falei com o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. Perguntei a ele: presidente, há alguma novidade com relação a isso? Há algum fato novo nisso? Ele falou: Pedro, não, a gente ainda não tem data marcada, até porque alguns veículos, e sempre respeitando a informação de todos, haviam colocado que o Corinthians faria a votação no dia 15, um dia antes, inclusive, da estreia no Campeonato Paulista. Isso não se concretiza, pelo menos a informação que eu tenho nesse momento. O próprio Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, me passou que ainda não há data marcada. E se houver a marcação dessa data, a gente vai trazer também aqui em primeira mão na Rádio Bandeirantes. Então o Corinthians vive essa situação
E no meio disso tudo, quando eu falo de impeachment, falo também de VaiDebet, que é a empresa que estava meio que relacionada a esse processo de impeachment, porque era o que alegavam alguns dos conselheiros, dizendo, pô, a história da VaiDebet está mal contada. Alguns falavam, pô, vamos esperar terminar essa história. Hoje, uma informação até da nossa amiga Lívia Camilo, grande Lívia, um beijo para ela, que tá de olho também nessa situação do Corinthians, e nesse caso da VaiDebet ela tá bem em cima também. Ela trouxe a informação que, em depoimento à Polícia Civil de São Paulo, o José André da Rocha Neto, mais conhecido como CEO da VaiDebet, contou uma versão que contraria a do Corinthians, no caso a diretoria do Corinthians, sobre a chegada do patrocínio de 360 milhões da VaiDebet. Esse CEO da VaiDebet é o mesmo que, naquela apresentação do principal patrocínio, ficou cerca de 15 minutos, falou que tinha um compromisso, tinha que pegar um voo e ir embora. O Capelanes até falou na época que achou muito estranho isso. E um monte de gente desceu o pau no Capelanes, falando, pô, tá errado, não sei o que, pô, qual o problema do cara ficar 15 minutos? E foi estranho, realmente, o fato do principal nome disso, o cara que tá colocando o nome da empresa dele num dos maiores clubes do país, ficar só 10 minutos na coletiva. E aí, isso foi estranho, enfim. Tirando isso, ele deu esse depoimento, prestou esse depoimento à Polícia Civil de São Paulo. Disse que não teve nenhum contato com o Alex Cassundé, que é apontado como intermediário do negócio. Inclusive, ele explicou que o interesse em patrocinar o clube paulista partiu dele mesmo, sem que alguém oferecesse essa possibilidade. E o Alex Cassundé, em depoimento, para quem não se lembra, ele disse que conheceu o Corinthians, na verdade conheceu a VaiDebet através do ChatGPT, de uma inteligência artificial. O Alex Cassundé chegou a dizer isso para a Polícia Civil de São Paulo. Eu pesquisei lá casas de apostas e apareceu a VaiDebet. Cheguei pro Corinthians e falei, pô, por que não? E aí o Corinthians falou, entre em contato com eles. E aí eu levei a Esportes da Sorte. É isso que alegou a VaiDebet. É isso que alegou o Alex Cassundé. E aí o Corinthians, obviamente, é a vítima disso. E aí eu não estou falando de dirigentes, estou falando da instituição Corinthians. A instituição é a vítima de tudo isso. Esse caso ainda precisa ser resolucionado. Tem coisas correndo na justiça. Mas novos passos devem ser tomados em breve, porque está demorando demais até para a justiça e para a Polícia Civil investigar isso. Eu acredito, conversando com algumas fontes, que essa demora pode ser atrelada muito ao fato de a Polícia Civil, isso é uma informação, não é uma opinião, a Polícia Civil querer se aprofundar mais nessa investigação e tentar apurar se há um esquema de lavagem, não só nesse caso do Corinthians, mas em outras casas de apostas, em outras situações envolvendo esse tipo de área e esse tipo de setor que hoje também faz parte e muito parte da economia brasileira. Então, sobre o Corinthians é isso, Solero. O Corinthians tem vivido esses dias pouco mais delicados. Estreia na próxima quinta-feira diante do Bragantino no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista, fora de casa, jogo importante também para o Timão se sentir firme e forte nessa competição, Solero.